Estamos aí trabalhando, caminhando na exposição dessa carta maravilhosa de Paulo aos Romanos, indo aí versículo por versículo, nesse que é, na verdade, o principal livro do Novo Testamento, assim disse Martinho Lutero. Esse é o principal livro do Novo Testamento e o mais puro evangelho. João Calvino diz que Romanos, para ele, abriu os tesouros, todas as portas do tesouro das Escrituras. Então nós temos um texto, é claro que maravilhoso em nossa frente, e pedimos a Deus que tenhamos condições de expor como ele deve ser exposto. A autoria de Paulo, ele se apresenta logo no início: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, separado ao Evangelho de Deus, chamado para ser apóstolo. Então ele se identifica, ele é o autor dessa maravilhosa carta. Seu destinatário então é a igreja de Roma. E ali ele não começou essa igreja, ele não fundou essa igreja, mas ele sim, com autoridade apostólica, ele traz então algumas orientações teológicas e práticas para essa igreja. Não havia nenhum problema específico, na verdade ele queria passar por Roma para levantar uma oferta, para que ele pudesse ir até a Espanha, não é? Então ele já vai preparando o caminho, escreve a Roma e lhe dá algumas orientações sobre a fé. E nós estamos então na sua terceira viagem missionária. Ele para em Corinto por um tempo e dali ele escreve então aos Romanos, preparando para a sua chegada. Do que se trata então de uma forma geral, Romanos? Assim nós dividimos, não é? Assim nós estruturamos essa carta. Fiz esse pequeno acróstico aí para que você não se esqueça. Toda vez que você for abrir a sua água com gás, ele vai fazer o barulhinho pss, e aí você vai lembrar de Romanos, que significa o seguinte: um primeiro grande bloco teológico. O P seria de pecado, capítulos 1 a 3. O primeiro S, salvação, de 3 a 5. Santificação, de 6 a 8. Segurança, de 9 a 11. E é claro que é um desenvolvimento lógico, né? Ele vai falar do pecado, da nossa condição sem Cristo. Pois ele fala da nossa salvação. Vai subindo um degrauzinho. Daí na caminhada agora do salvo, né? A sua santificação. E lógico que na sua santificação ele tem a segurança em Cristo. Então tem todo um desenvolvimento lógico nessa parte teológica, nesse primeiro bloco da exposição de Paulo. E o segundo bloco é um bloco prático. Depois que eu aprendi o que eu aprendi sobre o pecado, salvação, santificação e segurança, o que eu vou fazer agora? Vou sentar e vou ficar agora somente meditando? Não, eu preciso levantar e ir para a parte prática. Tudo isso que eu aprendi, eu preciso colocar em prática, e aí entra o bloco prático do capítulo 12 ao 16. Então você tem lá o psi, né, e vai então dividindo essa estrutura. E nós então começamos com no capítulo 1 falando um pouquinho sobre a saudação. Paulo no capítulo 1 ele fala de uma forma introdutória do assunto que ele vai descrever, que é o evangelho. E você chega perto do apóstolo e ouve as batidas do seu coração, e você vai ver que ele tem uma dívida. E ele fala: eu sou devedor. Eu sou devedor. E ele é devedor a quem? Ele fala: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Eu sou o devedor de todos. Qual era a sua dívida? E ele fala: eu sou devedor, eu tenho um dever de anunciar o evangelho. Essa era a dívida do seu coração. Ele sabia que ele foi chamado para proclamar a mensagem que transforma o ser humano. Ele foi chamado para proclamar uma mensagem que muda o destino eterno das pessoas. A mensagem do evangelho. E ele descreve para nós o que é o evangelho. Ele fala: o evangelho é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então ele apresenta o evangelho, esse poder de Deus para a salvação, e nós vimos essa introdução, e agora ele começa a falar desse evangelho. E quando ele começa a falar desse evangelho, por onde ele começa? E eu mencionei para você na semana passada, né, que os grandes, vamos dizer assim, os maiores e mais famosos, talvez, materiais evangelísticos que nós temos à nossa disposição, eles começam com o amor de Deus. Porque Deus te ama e tem um propósito para a sua vida, porque você, e tem pregador que fala, que vai florear tanto essa questão, e não é por aí que Paulo começa. Paulo não começa falando do amor de Deus. O evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, ele começa falando assim: a ira de Deus se manifesta contra o pecado. Peraí, que evangelho é esse que você está me dizendo? Eu creio no evangelho que eu venho, eu sou amado por Deus, abraçado por Deus, Deus vai fazer tudo por mim.
Não é o evangelho do apóstolo Paulo, não é o evangelho que Cristo entregou a Paulo. Paulo ele fala assim: olha, saiba de algo, a justiça de Deus, a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Existe uma manifestação da ira de Deus e todos nós conhecemos e sabemos da existência de Deus, é o que Paulo diz. Ele fala assim: olha, na natureza, a revelação geral de Deus, ela apresenta esse Deus para nós. Podemos conhecer tanto a divindade quanto o seu eterno poder por meio das coisas que foram criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. E Paulo entra nesse primeiro bloco, que é o P ali do Psi, né? Ele começa apresentando o evangelho, começando pelo pecado. E ele vai agora do 1, praticamente aqui do 1:18, que nós começamos a ver até o 3:23, esse é o assunto dele, é o pecado, é a ira de Deus. E ele vai descrevendo essas pessoas no capítulo 1 que nós vimos semana passada, pessoas que conheceram a Deus, pessoas que sabem que existe um Deus. Ela olha para um pôr do sol e aquilo grita que existe um Deus. Ela vê uma criança perfeita nascer e aquilo grita que existe um Deus, mas ela não se prostra, ela não o adora. Pelo contrário, de vez de adorar o único Deus, ela faz uma imagem de escultura de acordo com os seus próprios pensamentos. Ela faz uma imagem de acordo com a figura de um homem. Ela faz uma imagem de acordo com aves, quadrúpedes e répteis, e se prostra diante dessas imagens. E a Bíblia, Paulo fala assim: esses loucos trocaram a glória do Deus incorruptível em imagem e semelhança do homem corruptível. Loucos que eles são. Sobre esses vem a ira de Deus. E aí ele descreve vários pecados desses homens. Ele fala sobre relacionamento homoafetivo, sim, que é uma torpeza diante de Deus. Não adianta o que esse mundo tenta empurrar a goela abaixo de nós. A Bíblia é claro, e ele fala assim: homem com homem cometendo torpeza, mulher deixando o uso natural e se voltando para outra mulher, isso é torpeza diante de Deus. Goste você ou não, eu estou aqui para falar a palavra de Deus para você, não que essa sociedade tenta passar e engolir, fazer a gente engolir. É torpeza, mas não é só isso. Ele não fala só dessa questão, ele fala também de ganância, ele fala de mentira, ele fala de zombadores de Deus, ele fala de desobediente aos pais e às mães. Eles começam a despejar um monte de pecado dessas pessoas que conhecem a Deus, mas não o adoram, conhecem a Deus, mas não lhe dão graças. E ele fala: sobre esses vem a ira e o castigo de Deus. Esses não são alvo do amor de Deus, esses são alvos da justiça de Deus. E eu sei que aí você arrepiou um pouco, mas calma, Romanos vai desdobrar essa ideia depois para frente para nós. Mas você vê claramente a justiça de Deus sobre essas pessoas. E talvez alguns de nós falem assim: é isso mesmo, pedófilo deve ter essa ira de Deus, estupradores devem ter essa ira de Deus, homicidas devem ter essa ira de Deus, o rapaz que pulou na escola em Blumenau e assassinou aquelas crianças, ele deve ter a ira de Deus. E a gente fala assim: é isso mesmo, tem que ter a ira de Deus. Mas daí Paulo agora ele direciona o canhão da exortação e do autoexame, não só para aqueles que estão fora, que a gente acha que estão fora, tem conhecimento de Deus, mas não o adoram como Deus, mas ele agora traz para nós. Nós também não vamos ficar fora desse clamor de Paulo contra o pecado. E ele vai agora dedicar um pouquinho desse tempo, desse começo, desse capítulo 2, para tratar de um assunto que atinge a todos nós. E meu texto dessa manhã então é o capítulo 2, abra lá comigo, capítulo 2, versos de 1 a 3, vamos ficar só em 2 versículos, esses 3 versículos. E eu quero falar com você nessa manhã sobre 6 princípios, não é? do julgamento divino. Mas fique tranquilo que eu não vou falar dos 6, é um só hoje, tá bom? 6. Então ele vai iniciar essa passagem do 2:1. Lembra que no 32 você tem, olha, se você passar os olhos aí, no 29 ele vai falar de tantos pecados ali. No 30 até murmuradores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Tem gente que inventa coisa maligna, inventa mentira, né? Vê se pode. Desobediente a pais e mães, nécios, infiéis aos contratos, aí vai. Ele fala do 30, 31 e 32, ele expõe então toda essa corrupção humana, sobre o qual vem a ira de Deus. Aí você fala: não, eu estou tranquilo nisso. Aí ele vai no 2, então vamos lá?
Olha o verso 2, como ele inicia, capítulo 2, verso 1, desculpa. Verso 1 do capítulo 2. Portanto, és indesculpável, a minha versão traz inexcusável, indesculpável, quando julgas quem quer que seja. E aqui temos o alerta de Paulo contra a hipocrisia. De todos aqueles pecados que ele falou lá desde o 26, 27, 28, até o 32, ele vai agora apontar para nós, ele olha para a igreja de Roma, que era composta de judeus e gentios, e ele identifica talvez algo que é muito comum entre os religiosos, que é a hipocrisia religiosa. E a gente corre o risco de olhar para esses caras no final do capítulo 1 e falar isso mesmo, eles merecem a ira de Deus. Mas quando a gente olha para nós e fala assim, olha, existe o que ali dentro? Existe hipocrisia. E nós vamos mexer um pouco nisso, porque Paulo ele mexe nesse assunto de todos esse grupo de pecados ali que ele colocou, ele separa a hipocrisia para falar conosco. E leia o restante do verso 1, não é? És indesculpável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque você condena a ti mesmo naquilo que julga o outro, pois tu que julga, faze o mesmo. Percebeu a hipocrisia? Essa é a hipocrisia. Quer uma definição? Leia esse versículo que você vai entender bem. Eu condeno a pessoa por aquilo que ela faz, mas eu faço aquilo que eu estou condenando. Hipocrisia religiosa. Pronto, é o que Paulo está, ele observa isso, e ele fala, olha, você, e principalmente, gente, o judeu, porque o judeu, a igreja era composta de judeus e gentios, e o judeu, ele se firmava muito na aliança mosaica. Nós somos o povo de Deus, nós temos uma aliança com Deus, então, de qualquer jeito, nós estamos seguros, talvez. O gentio, e aqui, saiba que se você não é judeu, você é gentil, tudo bem? Se você não é judeu, você é gentil. Vamos colocar assim para que entendamos. Então, todos nós somos gentios. É uma gentileza, não é uma maravilha, todo mundo muito gentil, mas é quem nós somos, gentios, ok? Então isso é coisa de gentil, e ser gentil para o judeu é estar fora da aliança, é não ter um pacto com Deus, é estar sem acesso à mesa de Abraão, é não ter a salvação, não ter acesso às promessas dadas a Abraão. Vocês são gentios, tanto que na época do templo tinha um pátio externo para os gentios. Se você fosse lá no templo, na época de Jesus, você não entraria dentro dos muros, porque você é gentil. E não pode, são impuros. Você não é circuncidado, você não tem um selo de aliança com Deus, você está de fora. E ele então, o judeu, ele se gabava muito dessa sua posição. E ele acabava tomando uma atitude farisaica, religiosa, hipócrita, achando que estava tudo bem. Aí Paulo fala assim, você não tem desculpa? Você que fala que o cara não deve isso, depois Tiago mexe com isso também, mas Paulo aqui em Romanos ele vai falar, você fala que não deve roubar e rouba? Você fala que detesta os ídolos e rouba os templos? Você acha que você vai escapar da ira de Deus? Olha o verso 3, pulo 2, porque eu já volto, mas olha o 3. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? E aí, o judeu ele vai arregalar o olho, né? Porque ele fala assim, peraí, nós somos o povo da aliança, mas saiba que essa aliança com Moisés lá atrás, é uma aliança condicional, a obediência. E Paulo depois em Coríntios, ele vai nos lembrar que todos iremos comparecer diante o tribunal de Cristo, judeus e gentios, todos nós, gregos e bárbaros, mesma coisa, sábios e ignorantes, é a mesma coisa, é o mesmo, todos os grupos irão comparecer. Não pense quando ele fala gregos e bárbaros, os brasileiros estão de fora, não, é só com os gregos e só com os bárbaros. Os bárbaros somos nós, viu? Desculpa, mas os bárbaros somos nós. Então são grupos que ele está especificando, certo? Então nós somos os gentios, somos os bárbaros e somos os ignorantes. Nós estamos dentro desse bolo. Então todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E a pergunta é, você está preparado para encontrar-se com o trono branco? Você está preparado para encontrar-se com o justo juiz? Diante dele nada se esconde, ele sabe as intenções do nosso coração, as tramas, os anseios, os desejos mais ocultos. Não adianta argumentar, não adianta tentar esconder no canto mais escuro da sua alma.
Diante dele tudo está claro como o sol do meio-dia. Estamos nus diante da sua presença. Ele vê cada intenção, cada desejo, cada anseio, que até mesmo nós tentamos nos enganar, ele sabe. Está tudo patente aos seus olhos. Ele tudo vê, tudo sabe. Naquele dia não haverá recurso. Naquele dia não há adiamento da pena. Não haverá apelação. Haverá um veredito. E a Bíblia até então, nessa exposição, qual o veredito que ela está dando? Até aqui, indesculpável. Indesculpável. Diante do trono de Deus, você está pronto para encarar esse trono? Você está pronto para que, como a Bíblia diz, que todos iremos comparecer diante do tribunal de Cristo? Está pronto para chegar com as suas mãos e falar assim, estou diante do teu tribunal para responder pela minha vida, Deus. E os livros serão abertos e será dito tudo aquilo que você fez, pensou, sentiu, agiu, entendeu. Você está pronto para prestar contas diante dele? É assim que Paulo começa o evangelho. Ele não começa com Deus chama, ele começa, você vai encarar a justiça de Deus. Trema, as nações tremam, os reis falam, ai de nós, que as montanhas caem sobre nossas cabeças por causa da ira do Cordeiro. É assim que ele começa, chacoalhando essas bases hipócritas da sociedade, que acha que fazer uma boa obra te apresenta limpo diante de Deus, que acha que ir na igreja uma vez por semana, ser membro de uma religião, vai te fazer ok com Deus. Não, ele vai expor nosso pecado, e desses 6 princípios do julgamento divino, que tem nesse pedaço aqui do capítulo 2, eu vou apresentar um só para você hoje. O primeiro deles, que é o julgamento divino, baseia-se na verdade. Olha o verso 2, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre o que tais coisas fazem, é segundo a verdade. E é muito interessante que essa verdade aqui, o pastor Ciro andou falando sobre isso à noite, quando ele trouxe o texto de Efésios 6, né? Da armadura de Deus, de toda a armadura estar cingindo os seus lombos com a verdade, né? E verdade é um hebraísmo, né? Que seria, quando a gente fala de hebraísmo, assim, algo peculiar da língua hebraica, não é? Que é diferente da língua portuguesa, como exemplo, né? E essa palavra verdade, ela tem significados diversos, e uma delas significa integridade interior de coração. O que é oposto, se essa integridade de interior, essa integridade de coração, ela é oposto a uma aparência externa. Então aqui é onde ele vai bater hipocrisia, porque ele fala assim que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade, pode ser tanto a verdade de Deus exposta nas Escrituras, mas também, por causa desse hebraísmo, dá a entender que também é uma verdade, é uma integridade interna do coração, em contraposição com a aparência externa, e é onde ele vai bater na hipocrisia, certo? Então para Deus a aparência externa não diz nada de bom para nós, na verdade só nos aponta o erro. Então ele olha para essa integridade interna, ele vai olhar as atitudes externas, e os fariseus, eles dissimulavam, gente, eles amavam esse manto de santidade externa, uma capa de santidade. Eles amavam mostrar que eles eram religiosos. E aí Jesus, ele já bate de frente. Jesus chega e encara aqueles fariseus. E olha alguns versículos que vão dizendo, vê se você percebe a capa de santidade, esse manto aí de santidade. Mateus 6,1 diz, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que estás nos céus. O que o fariseu fazia? Ele gostava de dar esmola. E ele, a gente usa o termo, né, tocar trombetas, né? Ele gostava de falar assim, olha, estou dando a minha esmola. Atenção, olha como eu sou bondoso, 25 centavos para você. Vai e seja feliz. Olha a minha esmola. E eles gostavam de ser vistos pelas pessoas. Aparência externa. E Deus, ele olha para a integridade do coração. E o juízo de Deus é de acordo com essa integridade de coração, é com a motivação que você está tendo de dar aqueles 25 centavos. E os caras queriam ser vistos, e Jesus falou assim, quer saber? O finalzinho ali, vocês não têm mais galardão, teu galardão é esse, o aplauso dos homens. Gostou desse galardão? Pronto, acabou.
Então ele já vem e expõe essa capa externa de religiosidade. Tem mais? Ele, no mesmo discurso, ele está no Sermão da Montanha pregando. No 6,5 ele fala: e quando você orar, não seja como os hipócritas. Ele está falando dos fariseus, aquela turma, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Eles dão lá a oferta, está vendo? Parece um culto, né? É o momento da oferta, ele vai com a sua oferta e quer ser visto. Agora ele vai orar, ele vai nas esquinas e ora lá nas esquinas para que todos o vejam. Hipócritas, querem ser vistos, e Jesus vai batendo contra isso. Mais uma, 6,16. E quando jejuardes, essa era demais. Sabe o que eles faziam? Jejum, eu sei, não é fácil, né? Eu sei, dá para perceber. E aí ele chegava assim, o cara jejuava, ele ficava com aquela cara, sabe aquela cara de acabar o último pudim, pedaço, e eu fiquei sem, né? Aquela cara, ele fica assim, ele ficava com aquela cara derrotada, aquela cara para baixo, ele ficava com olheira, ele ficava todo assim, meu Deus do céu, encurvava, não lavava o cabelo, não tomava o banho, ficava um trapo, não era um negócio assim, jogava pó na cabeça, imagina, né, filho? E humilhação, jogava pó na cabeça, punha pano de saco, e aí andava daquela coisa assim, as pessoas olhavam, falavam o quê? Está jejuando, que homem santo. E ainda ele passava na tua frente, quando você pegou aquela coxa de frango e estava dando a dentada, assim ele passa, aí você fala, meu Deus do céu, né? Aí você sente o pior dos piores, não é isso? Você convida o irmão para o café, irmão, vamos tomar um café, vamos comer uma pizza. Estou de jejum de 58 dias, estou quase terminando. Você fala, uau, cara, uau, né? O cara é santo, ele entra na igreja flutuando. Né? E aí você fica se sentindo o pior dos piores. E isso é o farisaísmo. Eles transfiguravam o rosto, eles ficavam tristes para as pessoas verem como eles eram santos. Quando jejuarem, Jesus fala, vocês não fazem isso não. Não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que ao menos pareçam que jejuam. Em verdade eu digo que já receberam o seu galardão. Quando você for jejuar, ele fala o quê? Lava teu rosto, passa um perfumão cheiroso, faz chapinha, fica top, e aí ninguém sabe que você está jejuando. Faz chapinha, não está nas escrituras, isso é uma versão poluída das escrituras. Você vai e deixa todo mundo nem perceber que você está jejuando. E o Pai que te vê em silêncio, o Pai que olha a integridade interna do seu coração, não a aparência externa do campo, desse manto de santidade, ele te recompensará. Oração, oferta, não quer dizer que você não pode vir aqui entregar o teu dízimo aqui, não estamos falando disso. Agora, se você vem entregar para que todo mundo te veja, você já recebeu o teu galardão. Não faça isso. Entregue como atitude de adoração. Ninguém aqui está vindo entregar para parecer mais do que o outro, porque o padrão, o juízo de Deus é de acordo com a verdade, com essa integridade de coração. Então ele está vendo, não precisa ficar preocupado. Mas se você vem, gente, desculpa, eu vou ter que falar isso, mas eu não vou citar o dono do negócio. Mas eu fui um dia convidado para pregar numa igreja. E assim, você me convida, eu vou, sabe, eu sou fominha assim, se me chamar até na Santa Inês, eu estou correndo lá e pregando lá, o negócio, pode me chamar, se pode me chamar, eu vou lá. Aí eu me chamaram numa igreja X, me chamou, eu fui lá, só que eu nunca tinha visto aquilo. Chegou na hora da oferta, um irmão veio na frente e falou assim, quem aqui não tem um real para dar, porque está numa dificuldade financeira? Aí algumas pessoas levantaram, falaram assim, então vem aqui, ele tirou 100 assim da mão, irmão, oferta você. E ele dava assim para as pessoas, para a pessoa ir ofertar. Aquilo me desceu assim tão mal atravessado, eu falei, rapaz do céu, parece que eu estou com Jesus, há 2000 anos atrás, vendo os fariseus. Aquele engrandecimento, não pode, é como uma atitude nobre, né, de dar o dinheiro por irmão poder ofertar, e ele distribuindo. Quer fazer isso, bicho? Faz um pix na conta do irmão antes do culto, que ninguém fica sabendo. Pronto, acabou isso. Ele foi na frente, eu falei, cara, olha o farisaísmo, olha essa atitude. Espero que o seu coração não tenha sido aquilo, né? Mas eu fiquei assim, abismado com essa ostentação que as pessoas ainda tentam. Olha o que Jesus ainda termina. Mateus 23, ai de vós, quem? Escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados. Já viu o sepulcro caiado? Por fora
de cal, por isso que é caiado, né? De cal branquinho, bonitinho por fora, né? Que por fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus bateu assim com os fariseus. Não é à toa que os caras queriam matá-lo, né? Eles eram o top. Se você é um pouco mais antigo, vai comigo agora. Eles eram o supra-sumo. Eles eram o top da sociedade. Eles eram os caras admirados, os caras que sabiam a lei, os caras que amavam a lei, que zelavam pelos mandamentos de Deus. E de repente Jesus aparece e fala assim: o pai de vocês é o diabo, em primeiro lugar, quero te dizer. Vocês são tudo filhos do diabo. Segundo, vocês são todos uns hipócritas. Vocês são todos cegos conduzindo outro cego. Antes de João já tinha aparecido, né? Raça de víboras, olha, o negócio está feio. E ele vai confrontando essa hipocrisia. E é onde nós vemos Paulo aqui, ele confrontando agora a igreja, algo que era comum nos dias de Jesus, desse ser fariseu, não é? De mostrar esse manto de santidade. E parece que a igreja de Roma tinha esses judeus ali, dessa forma. Então Paulo, ele vira o seu canhão e fala assim: olha, não olhe só para esses blasfemadores, zombadores de Deus, mentirosos, nécios, desobedientes aos pais e às mães, essa relação do final do capítulo 1, porque sobre eles vem a justiça de Deus, vem a ira de Deus sobre eles, mas sobre vocês que falam uma coisa e não fazem, também virá a justiça de Deus. E aí estamos prontos para encarar o trono, estamos prontos para enfrentarmos o juiz cujos olhos não dormem, cuja nada passa despercebido. Nenhum de nós irá escapar desse trono. Só que existe saída. Existe uma saída. E aqui é onde eu quero fazer duas aplicações com você. Existe uma saída. Primeiro você tem que saber a ideia que todos vamos comparecer diante do trono de Deus. Não, ricos e pobres, poderosos e humildes, governantes e governados, juízos e pessoas que estão sobre esse juizado, vamos dizer assim. Todos iremos comparecer diante desse tribunal. Não há como negar esse fato. Só que há uma saída. Há uma saída, há um jeito de você estar diante daquele trono e não ser chamado indesculpável. Existe uma forma que Deus providenciou, o próprio juiz providenciou isso. O próprio juiz, sabendo da sua justiça, da sua santidade, que ele não tem o culpado por inocente na 1:3, que os seus olhos são tão puros que ele não pode observar o pecado, ele é tão justo, tão santo que ele não pode contemplar o pecado. Ele não é como nós, que talvez um erro, a gente fala, isso não foi nada. Para ele, qualquer pecado é seríssimo, é uma ofensa que merece a condenação, de tão santo e puro que ele é. Sabe por que a gente passa despercebido por alguns pecados? Falar, isso aí não foi nada, porque a gente é pecador, e a gente faz aquilo. Então a gente fala, isso não é nada, porque eu também faço essas coisas. Agora, diante de um Deus que é completamente justo, santo, puro, limpíssimo, qualquer pecado, qualquer desvio daquilo que ele é, qualquer erro que não se coaduna com a sua perfeita vontade, para ele é passível de condenação. Mas existe um jeito de não estar diante do trono e receber indesculpável. Existe uma saída e não é outra religião, não é líder nenhum que você vai mencionar. A única forma de você passar desse julgamento, de você passar aprovado por esse julgamento, é por meio da cruz de Cristo no alto do Monte Caveira. Somente em Jesus você pode comparecer diante do tribunal de Cristo, o seu próprio tribunal, e somente pela cruz de Cristo, unido com Ele, é que você pode ouvir dele, não a palavra culpado, mas a palavra justificado. E é isso que nós vamos ver direto nessa carta de Romanos, porque esse é o tema maior da carta aos Romanos, justificação pela fé. Você vai ver justificado direto, a ideia de justificação está por trás da carta toda. Ele começa com o pecado para mostrar a nossa carranca, para mostrar a nossa sujeira, para mostrar a nossa condição de condenação. Mas daqui a pouco ele começa a trazer
o Salvador em cena. E a justificação quer dizer, Ele vem e não vai nos declarar justos, Ele vai nos declarar inocentes diante do tribunal. Você chega indesculpável, você chega lá com seus pecados, sujo, pronto para a condenação eterna, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas tem um Salvador, mas eu tenho um advogado, eu tenho um Redentor, que na hora do meu juízo, Ele se coloca entre mim e o justo juiz, e diz, eu declaro Ele inocente, e agora o inferno não tem mais poder sobre a sua vida. Indesculpável? Sem dúvida nenhuma, mas justificado, ao mesmo tempo justo e pecador. Um dos grandes lemas da reforma protestante. Ao mesmo tempo justo e pecador, sujo, manchado, culpado, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado, me dá uma nova veste, me coloca na mesa de Deus, me chama de seu filho, e eu não sou mais condenado, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Tem uma saída, tem sim uma saída. É Cristo, corra para Ele, vá até Ele, tome o seu sacrifício, creia no seu sacrifício. Não é ser religioso, os fariseus eram religiosos, essa capa externa. O julgamento de Deus não é de acordo com a capa externa, o julgamento de Deus não é de acordo com o cabelo que você tem, com a cor do seu cabelo, se você pinta a unha ou não pinta a unha. O juízo de Deus não vem sobre se você mora no norte e no sul, se você é homem ou mulher, não é sobre essas coisas externas. As pessoas colocam capas de religião externa sobre nós e falam, é assim que você é salvo. Você é salvo com uma única ação, a cruz do Calvário. Você é salvo pela cruz do Calvário, e você recebe esse benefício por meio da fé, e da fé somente. Não é externo, é interno. O juízo de Deus é a primeira verdade dos 6 princípios do juízo divino. A primeira é que é segundo a verdade, segundo essa intenção, essa integridade interna do coração. Não é aparência, graças a Deus por isso. Isso é libertador, gente. É libertador. Eu contei já essa história aqui para você uma vez, mas você que está chegando aqui, aguenta aí, você que já ouviu, que eu vou repetir ela rapidamente. Eu há muitos anos atrás, meu pastor contou essa história, e Amandinha, talvez você lembre aí, viu? E ele estava contando a história que ele foi num congresso de pastores, né? E ele dormiu com um pastor de uma determinada denominação, dormiu no mesmo quarto. E aí meu pastor na época, triste dizer isso, mas eu vou dizer, ele era corintiano, ele dormia com o uniforme do Corinthians. Você tem um negócio, assim, era um negócio, né? É um negócio, né? Eu sei, mas tudo bem. Ele é salvo pela graça, né? Não pelo exterior. Então, aquilo um dia vai ficar aqui na terra, enfim. Mas ele tinha os pomponzinhos dele do Corinthians, dormia com aquele negócio. Aí tinha o outro pastor, que ele estava dormindo de terno e gravata. Não é gostoso? Dormir terno e gravata? Deve ser uma delícia. Aí ele ficou olhando assim e perguntou, né? Falou, pastor, por que você está dormindo terno? Desculpa, né? Eu também perguntaria, pastor, você vai dormir com a camisa do Corinthians? Eu também perguntaria, mas tudo bem, ele viu, você vai dormir com terno e gravata, não é desconfortável? E o pastor vira para ele e fala assim, se Jesus voltar essa noite, eu estarei preparado. Gostou ou não? Você está preparado? O terno e gravata, anotou aqui, tô aqui, terno e gravata. Ele achou que era isso? Por quê? Porque a religião falou assim que essa atitude externa você tem que colocar como um manto de santidade, e Jesus vai olhar a sua atitude externa. Quando Deus olha para você e ele tem que ver uma coisa só. Sabe o que ele tem que ver? Cristo. Ele tem que olhar para você, Deus Pai, ele tem que olhar para você e tem que ver Cristo. E ele vê Cristo não pelas suas obras, você faz boas obras porque você está unido com Cristo, mas ele vê Cristo porque você foi unido com Ele por meio da fé.
Então quando você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente Salvador, você é unido com Ele. E aí Deus Pai olha para você e sabe o que Ele vê? Ele vê o seu Filho unigênito. Ele vê, porque foi isso, queridos, que aconteceu na cruz. Ele olhou para o seu Filho unigênito na cruz, e sabe o que Ele viu? O meu e o seu pecado. E quando Ele viu o meu e o seu pecado, a ira de Deus que Paulo está falando aqui, Ele olhou para Cristo e viu os zombadores de Deus, nécios, aborrecedores. Ele viu desobedientes aos pais e à mãe, gananciosos, invejosos, murmuradores. Ele começou a ver tudo isso sobre Cristo, o meu e o seu pecado. E a sua ira veio sobre o Cordeiro de Deus, imolado no madeiro. E Ele levou a ira de Deus sobre si. Cada gota do cálice Ele tomou. Toda a ira que era para mim e para você, a fúria do inferno, esteve sobre Cristo. Porque Ele viu Cristo e viu o meu e o seu pecado. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. E agora Ele olha para mim e para você. Ele sabe o que Ele vê? Ele vê o seu Filho amado, unigênito, as obras perfeitas de Cristo, a obediência de Cristo sobre nós, e a sua graça é derramada. Nós estamos em Cristo, essa é a única saída. Então você nessa manhã veio para cá, e começou a ouvir essa história de hipocrisia, de religiosidade, de capa de religiosidade. Tira essas capas, não entre aqui com ela. Essas capas não são bem-vindas aqui. Aqui é bem-vindo o Evangelho de Cristo Jesus, é bem-vindo a fé em Cristo, a submissão ao Cordeiro de Deus. É algo interno, não é algo externo. É claro que o interno transforma o externo. É claro que uma vez que você é unido com Cristo, todo esse externo vai mudar. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que andava sensual, arrebitando o bumbum de todo que é lado, agora não anda mais. Aquele que antes falava palavrão 1000, agora não fala mais. Há uma mudança, porque o Espírito de Deus trouxe uma nova vida, e essa nova vida é de acordo com os princípios de Deus. Então sim, há uma transformação externa e é radical. E vão falar para você virou fanático. Eu falo assim, cara, eu apenas achei um tesouro. Você virou fanático? Não, eu achei um tesouro que vale a pena vender tudo para ter ele. E aqui eu não estou falando de dinheiro, estou falando de dar tudo que você tem e entregar toda a sua vida, o teu coração, para que você tenha ele. É isso. E a segunda aplicação tá no, vou deixar mais um texto para você. Eu sei que é grandão, mas vai comigo. E eu já estou encerrando. Segundo, você que já está unido com Cristo, então não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você que vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então a segunda aplicação, primeiro é uma saída só, que é Cristo, venha para Ele. Mas a segunda, você que está em Cristo, não julgue, cuidado, você não é o juiz é outro. Mas isso não quer dizer, gente, cuidado aqui, porque tem gente que usa disso também para, sabe, você está me julgando, é Deus que me julga. Pior, é muito pior ainda. Mas não, você não está me julgando, não. A Bíblia diz em Mateus 18 assim: se você vê seu irmão pecar, o que é que você faz? Você vai até ele e corrige. Isso não é julgamento. Julgamento é estabelecer a pena, né, o veredito e a pena. Você está condenado e a tua pena é essa. Esse é o papel do juiz. Ver o que é certo, determinar. Desculpa aí se você é da área de direito, eu estou falando bobagem, mas até você dar a condenação e a punição, não é? O juiz, ele determina isso. Esse não é você. Nós, quando vemos o nosso irmão, se você me vê pecar, você vem até mim. A Bíblia diz assim, vem até mim. Pode vir. Se você ver algum dos pastores aqui, pode vir até nós e falar assim: irmão, eu vi você naquele tal lugar daquela noite. É isso mesmo? A gente vai falar assim: a gente estava evangelizando lá, irmão. Provavelmente. Ou dando estudo bíblico. Verdade? O pastor vai fazer o quê? Era para estar. Mas pode confrontar em amor. Isso não é julgar, isso é admoestar uns aos outros. Certo? Então a Bíblia nos ensina: se você vê o teu irmão pecar, vai entre ele e você, conversa com ele. Se ele
Fala assim, é verdade, eu estava... Eu vou confessar, eu estava ali na frente da Cacau Show, eu não devia estar lá, eu estava lá, você me pegou lá, eu sei, confesso. Desculpa. Aí pronto, ganhou o teu irmão. Se ele não se arrepender, eu vou ficar aqui, ainda vou comprar 1 quilo de chocolate, não te dá nenhum. Aí você faz o quê? Você chama uma testemunha e vai falar, irmão, você para de estar nesse lugar. Mas está vendo, está indo de novo a admoestação. Não é julgamento, você está ensinando o irmão, mas também sempre olhando para o próprio... Não é? Para o próprio olho, tira a trave e fala assim, olha não, eu preciso também acertar minha vida, mas não é esse tipo de coisa. Quando a gente fala julgar, é não condenar o irmão e fazer o mesmo. Isso é hipocrisia e é o que Paulo está batendo aqui. Então esses são as duas aplicações dessa manhã, e eu quero te dar então oportunidade nessa manhã de responder a elas. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Gostaria de dar então a oportunidade, você que veio aqui talvez pela primeira vez e se acha religioso, você até fala que crê em Jesus, mas a questão é, você entregou o teu coração a Ele? Não é só algo intelectual, crer em Jesus não é só na cabeça, assim, não, eu sei que Ele existe. Tem que descer para o coração, uma questão de confiança. É uma questão de falar assim, olha, eu confio nele. Confia nele para quê? Para tudo na minha vida, principalmente para perdoar os meus pecados e para me dar a vida eterna. Eu não corro para santo nenhum, eu não corro para religião nenhuma, eu corro para Cristo. É só Ele, é Ele que me dá a vida eterna, porque é Ele que morreu na cruz, é Ele que derramou o seu sangue. Então é confiar nele. Não é só na cabeça que você entende, mas o coração, ele confia em Cristo. E essa manhã eu quero te dar essa oportunidade de você responder com fé e falar assim, olha, nessa manhã eu entrego meu coração a Jesus. Todos iremos comparecer diante do tribunal, mas se você aparecer unido com Cristo, não há condenação para você. Você é justificado. E você vai ouvir dele, vinde benditos do meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Que coisa maravilhosa. Pode vir com confidência, pode vir com segurança, com certeza. Em Cristo não há condenação. Então nessa manhã entregue teu coração a Jesus. Fala, Jesus, eu creio, eu entrego a minha vida ao Senhor. Com as tuas palavras mesmo, querido. Teu coração o Espírito de Deus é que está fazendo isso dentro de você. É Ele já está aí mexendo, está aí cutucando você, está aí acendendo todas as luzes aí para que você entenda essa mensagem do Evangelho. Porque vem o julgamento ali, vem o julgamento aí. O Evangelho diz que vem o julgamento aí, mas Cristo é a nossa saída. Nele temos a salvação, a justificação. E você que já está com Ele, somente aguardando a sua vinda, querido, cuidado com o julgamento com o irmão, cuidado com o manto de santidade sobre a sua própria vida. Tire essas coisas. Deus, ele julga de acordo com o interior, com a integridade do coração, com as motivações lá dentro, não com isso que a gente apresenta fora, mas que isso que você apresenta fora possa refletir essa vida transformada de dentro. Deus nos ajude nessa manhã, nos ajude a não andarmos de acordo com religiões, com usos e costumes, mas com a tua palavra. Transformação genuína de dentro para fora, transformação que vai nos deixar com nojo do pecado, com nojo desse mundo, desse sistema, desses valores, mas cada vez mais apaixonados pela tua palavra, pela tua presença. Nos ajude, Deus, que teu povo, Deus, não vista esse manto externo, mas que brilhe a integridade interna de um novo nascimento. Em nome de Jesus, que não haja julgamento, que haja amparo, que não haja condenação, mas haja caminhar junto, de falar, vamos mano, eu sei que é difícil, mas eu estou aqui contigo, vamos junto, que a gente consegue caminhar junto, a gente consegue. Uma igreja que ande junto, que não aponte o dedo acusando, mas que como um monte de pecador que somos, ande junto e fala, vamos junto, cara. Você errou aqui, eu estou aqui junto com você para orar contigo, para caminhar contigo, porque se acontecer isso comigo, eu sei que você vai estar também me amparando. Deus nos ajude a sermos uma igreja assim, para a glória do teu nome. Fortalece a tua igreja, fortalece essas famílias, ajuda-nos a entender o padrão do julgamento divino, seus princípios, e principalmente a bendita cruz de Cristo. Oramos assim nesse nome maravilhoso do Senhor Jesus.